Eu vi muita gente hoje falando sobre esse torneio aí amistoso lá no Espírito Santo. O Cruzeiro, foi convidado, a Desportiva Ferroviária que organiza, porque teremos aí, depois do jogo do Vitória, 2 semanas de férias, a retomada dos trabalhos no dia 27 de junho na Toca, e aí serão 2 semanas de preparação até a volta dos jogos, para o dia 12 ou dia 13 de julho. E como o Cruzeiro foi convidado, o Cruzeiro aceitou o convite, que deve ter a Desportiva Ferroviária, Nacional do Uruguai e um clube da Argentina, sendo... Que isso aí, Valu? Você está mudo, meu filho. Valu tá... Mas, então tem essa oportunidade É aí, o são 2 monitor. datas O reservadas. monitor tá Ah, indo tá. e voltando. Tá maluco. 2 datas reservadas, 3 e 6 de julho, para fazer aí 2 amistosos nesse torneio lá no Espírito Santo. Voo fretado tranquilaço. Hotel espetáculo. É, tem que ver a condição que o Cruzeiro passaria esses dias lá, né? Porque não vai e volta, acho que não. A não ser que vai e joga dia 3. Não, não faz sentido, né? 3 e 6, você tem que ficar lá. Se o Kleber de Andrade, o estádio, tiver com uma grama legal e tudo, eu acho bem válido para não perder tanto assim esse ritmo que o Cruzeiro, óbvio que vai perder, porque tem uma pausa, mas precisa fazer esse tipo de teste aí, talvez contra esses adversários aí, não sei ainda toda a estrutura do torneio, mas é o que o Cruzeiro terá no início de julho até a volta no jogo contra o Grêmio, dia 12 ou 13. O Cruzeiro quer que seja dia 13 porque 12 tem um show maior na Esplanada. Se não der, faz os 2 eventos ali no mesmo dia, acho, mas o Cruzeiro quer que a volta seja no dia 13, um domingo, contra a equipe do Grêmio. E aí? Olha, eu tenho uma opinião sobre esse torneio que eu acho válido e eu entendo assim também o lado da preocupação do torcedor, né, com relação ao gramado. E aí, hoje pela manhã, eu estava acompanhando a live e os meninos falaram daquele jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza lá no Kleber de Andrade no ano passado. O gramado não estava dos melhores. O Samuel falou sobre alguns shows que têm ocorrido por lá. E aí vale essa atenção do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro ele não pode também ficar o tempo todo parado, né? Valu, Amanda e quem está nos acompanhando, só treinando. E o próprio Leonardo Jardim, naquela época pós-eliminação do campeonato estadual, ele fez questão de ir atrás dos jogos treinos ali, justamente para que o Cruzeiro tivesse uma competitividade maior. Inclusive brigou até que fosse possível ter aquele jogo, o amistoso contra o Red Bull Bragantino, porque aí o nível de exigência é muito maior do que do jogo treino. Então, em que pese essa questão do gramado, eu acho que vale sim a pena o Cruzeiro fazer isso, até para também ser uma forma de prestigiar e de se aproximar do torcedor do Cruzeiro lá do Espírito Santo, né? Que é sempre tão presente assim com o time. E aí a expectativa, já que o Cruzeiro vai jogar esse torneio, que não é um jogo de campeonato brasileiro, que dessa vez a precificação dos ingressos não seja nas alturas, né? Porque sempre a gente fala de prestigiar o torcedor do Espírito Santo, o torcedor de Uberlândia, torcedor de Brasília, e quando chega lá o ingresso tá num valor absurdo e acaba que você não prestigia o torcedor. Então, mas pensando em tudo isso, com valores acessíveis, um gramado de qualidade, acho que é uma experiência muito interessante e muito válida do Cruzeiro, sim. O Leonardo Jardim tem prezado por atletas que, mesmo que possam não estar atuando no próximo jogo, deixá-lo com que ele seja um atleta competitivo, colocando até na própria Sul-Americana, como acabou acontecendo com o Cruzeiro. Então, assim, não dá um prazo muito longo de competitividade, né, da falta de competitividade. Então, acho que isso mostra também um pouco do perfil do Leonardo Jardim, né, de querer que os jogadores estejam nessa rotação um pouco mais alta. E o Pedro foi muito feliz quando ele fala que os treinamentos não exigem dos jogadores da mesma maneira que quando você está em competição ou em algum tipo de jogo-treino, seja lá qual for o adversário do outro lado. Com certeza a questão da concentração, a questão, tudo isso é chegar mais próximo de um jogo. E com certeza o Cruzeiro tem talvez prezado por essa manutenção de ritmo de jogo.
É claro que também traz oportunidade para que ele possa observar, principalmente os jogadores também que vêm atuando pouco, jogadores da base. Eu acho que tem uma outra questão, a questão da visibilidade internacional, porque é um torneio que vai ter clubes de outros países também, e isso é importante nesse momento de pausa do Cruzeiro. Não que há necessidade, mas é importante também a questão da visibilidade. E com certeza o que o Pedro falou, oportunidade para o torcedor do interior estar mais próximo do seu clube do coração. Então, acho que o Cruzeiro fazendo isso de uma forma muito bem planejada, unindo a questão esportiva com a questão institucional, com certeza eu vejo com bons olhos. E tomara que aconteça. Acho que o mais importante nesse momento é deixar com que os jogadores estejam preparados ou mais próximo de estar preparados para que o Cruzeiro possa encarar esse segundo semestre com um nível mais elevado também. E o Paulo Ferreira lançou essa aí, ó. Saint Spirit Cup. É mole? Toma essa aí, então. Toma essa aí, então. Ó, para resumir a minha opinião. Jardim, desde o dia 10 de fevereiro, comandando o Cruzeiro. Demorou os 2 meses que ele disse que iria demorar, porque aquele jogo contra o Mushuki Runa é 9/4, o jogo contra o São Paulo é 12/4. Então, 2 meses até a gente chegar em todos esses estágios físicos, estágios técnicos, estágio de entendimento tático. O homem já disse, não gosta que os jogadores fiquem muito tempo parados, né? Então, é ali, com certeza, depois o Samuca vai trazer mais detalhes, mas eu tenho certeza, né, que essas férias não é para o cara. A gente até estava brincando, não são as férias do Elber, né? A cobertura do Elber. O Elber saiu lá nas férias em 2006 para cobrir a Copa do Mundo, saiu no shape do Pedro, voltou no meu shape. Claro que não, os jogadores terão atribuições importantes nessas 2 semanas, no aspecto físico, de manterem aquilo que conquistaram, e depois, quando você coloca os jogadores aí, mesmo que tem a Ferroviária, vai ter o São Lourenço, o Nacional, cara, é a tal competitividade, né? Porque nenhuma dessas equipes, e aí independente da capacidade técnica, da dificuldade, nenhuma dessas equipes vai entrar para ficar cumprimentando os jogadores do Cruzeiro em campo. Não, os caras vão jogar, os caras vai ter a competitividade ali desses jogos, né? E aquilo que quer o Jardim. Não é a mesma do brasileiro, não vai ser a que o Cruzeiro vai encontrar na Copa do Brasil, mas melhor do que ficar. O Cruzeiro não pode, e eu estou convencido hoje, pela maneira do Jardim de enxergar as coisas, né? Deixa os caras descansarem aí, não, senão a gente vai perder, e já tem coisa importante assim que voltar, né? Já volta numa partida contra o Grêmio, depois já sai fora de casa contra o Fluminense. Então, eu acho importante nesse aspecto, tá? De manter a concentração, de manter um determinado nível de competitividade em vigência.